Oi, José, tudo bem? Boa tarde. Se eu estiver olhando bastante pra cá, ou pra cá, meu caderno tá aqui, ou pra cá, é porque tem um resumo que eu fiz ali, digitalizei, pra tentar ajudar a guiar. Então não é estranho. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia, do terceiro ano do ensino médio, e eu vou estar fazendo um resumo sobre o primeiro capítulo de Sociologia da apostila. Peço desculpas pela cara amassada, assim pra hoje. Enfim, vamos lá. Basicamente, a apostila ela vai trazer o trabalho na nossa vida, como o trabalho se relaciona conosco, como as nossas organizações elas vão interferir no trabalho e vice-versa. Bom, ele fala também como o trabalho ele vai mudando ao longo da história, e ele vai trazer bastante o ponto ali da Revolução Industrial, por exemplo, que vai ter a parte do modernismo e... Modernismo não, da modernidade, digamos assim, que entram a parte do maquinário, as tecnologias, e também o capitalismo, né? Como o capitalismo se tornou muito forte e ele vai dar mais ênfase nessa parte. O primeiro cara que aparece aqui pra gente estudar é o Durkheim. O Durkheim, ele basicamente vai falar sobre dois tipos de passagem, a passagem mecânica e a passagem orgânica. Ele defende que a passagem mecânica era uma sociedade organizada em que as pessoas tinham funções semelhantes. Por exemplo, no caso, caçar, pescar, plantar. Então, tipo assim, o pessoal tinha práticas iguais, digamos assim, faziam as mesmas coisas e todos eram parecidos, todos tinham os mesmos propósitos e todos se ajudavam, digamos assim. E ele ressalta que a gente vai sair dessa solidariedade mecânica, por exemplo, quando a gente começou a ser sedentário e virou coletor e caçador e resolveu se estabilizar num lugar só, a função de cada um era essencial para o grupo se manter vivo e para o grupo era semelhante entre si e era interdependentes, porém eram interdependentes diferentes, porque todo mundo tinha sua função, ninguém era especializado em algo. Tipo assim, os homens caçavam, por exemplo, mas todos os homens caçavam. E não conseguia um homem só caçar sozinho. Não conseguia, não. Mas, tipo assim, era muito mais difícil um homem caçar sozinho para alimentar todo o pessoal. Então, tipo assim, tinham várias pessoas que faziam a mesma função para ajudar no todo. Eles eram semelhantes. E isso unia eles, digamos assim. Bom, daí Durkheim, ele vai afirmar que a gente vai sair dessa sociedade mecânica e vai entrar para a sociedade orgânica. A sociedade orgânica ela vai ser mais complexa, mais moderna, digamos assim, e ele vai falar que cada um tinha as suas funções mais especializadas, entendeu? Só que ele vai falar que um vai interdepender do outro, e é isso que vai unir a sociedade. Tanto que, por exemplo, a gente vai ter um professor e um médico. O professor precisa ensinar o médico para que o médico se torne médico. Porém, o próprio professor, ele vai usufruir da medicina quando ele precisar, entendeu? Então, eles são interdependentes, porém cada um na sua especialidade. É isso que o Durkheim vai defender. Aí, a gente vai aparecer aqui o próximo, que é o Marx. Desculpa, me chamaram aqui. Enfim. Em resumo, ele vai falar que antes as pessoas eram unidas por semelhança e hoje elas são unidas por dependência, digamos assim, por interdependência, porque um precisa do outro para conseguir se estruturar. O próximo que a gente vai analisar aqui é o Marx. O Marx ele vai falar muito sobre a luta de classes, muito sobre a exploração dos trabalhadores e muito sobre a alienação. Ele vai... A luta de classes é muito autoentendível, digamos assim, é muito autoexplicativo. Ele vai falar sobre a realidade do trabalhador, o que o trabalhador enfrenta, vai falar sobre muito dinheiro concentrado na mão de poucos, vai falar sobre as condições horríveis do trabalhador e como ele meio que não tinha como sair daquilo porque ele dependia, entendeu? Ele precisava de dinheiro para colocar comida na mesa. Então, independente se as condições fossem horríveis, as áreas de trabalho insuportáveis, ele precisava trabalhar para nos comer. Então, não é que os trabalhadores aceitavam de cabeça baixa, mas sim que eles precisavam daquilo, entende? E ele vai trazer muito sobre a alienação e sobre a exploração de todo esse período aí, que seria a Revolução Industrial, por exemplo, nesse período da Revolução Industrial, e como o trabalho
que antes era coletivo, ele vai passar a ser especializado e depois quando chega juntando, né, por exemplo, a de Durkheim com Marx. Como ele era coletivo, chegou a ser especializado, e do especializado a gente vai passar para o maquinário. Esse maquinário vai começar a explorar... Maquinário não, né? Os donos dos maquinários vão começar a explorar muito mais os trabalhadores para lucro deles, para ganho deles, e, tipo, explorando o máximo da alma do trabalhador e dando as condições mínimas para ter mais lucro. Depois do Marx, ele vai falar que o Marx ele vai defender que o trabalhador ele trabalha, ele produz, só que ele não tem o controle sobre o que ele produz. Por exemplo, ele produz um carro, uma máquina, uma fábrica de carro, por exemplo. O trabalhador ele vai produzir, vai saber mexer em todas as partes do carro, vai ganhar muito ruim por isso, vai trabalhar muito por isso. E não é dele o carro, entendeu? Obviamente não é dele, né? Tá produzindo. Mas, tipo assim, ele não tem controle sobre o que ele tá produzindo. Ele é obrigado a produzir e ele tá sendo pago uma mixaria por isso. Só que como ele precisa dessa mixaria para comer, ele faz. Passando pro próximo, a gente tem o Weber. A gente tem o Weber. Em resumo, ele vai defender que tempo é dinheiro. Ele vai falar do... Ele vai defender muita parte capitalista, a racionalidade do capitalismo. Aqui no Google, ele coloca muito que ele destacou... Sim, eu pesquisei no Google, desculpa, eu fui falha. Ele coloca que ele destacou muito a questão da ética protestante. Em resumo, é isso. Pelo que eu vi, tipo assim, eu não consegui ir muito a fundo do que ele quis dizer. Mas ele defende muito a parte do capitalismo e ele fala sobre que tempo é dinheiro. Então, bom, a gente vê que a partir do século XX, por exemplo, ali no final do século XIX, começo do século XX, o trabalho ele começa a estar em condições totalmente precárias e poluídas e horríveis. E ele fica muito instável também. Ele quer exigir do trabalhador, você precisa trabalhar de tal hora, você precisa produzir de tal hora, você precisa fazer isso, e se você não conseguir, você precisa fazer isso, e do colega ainda. Se você não conseguir, problema é seu, a gente te manda embora. Então, tipo assim, eles possam exigir muito do trabalhador, só que, tipo, o salário, os direitos, Então, a partir do final do século XIX, século XX, eles começam a querer cobrar muito do trabalhador sem dar esse respaldo de volta. Tipo assim, tudo bem, aí você vai fazer tudo isso daqui aqui pra nós, só que eu vou só te dar o mínimo pra você comer e você ainda vai ficar devendo as cuecas pra mim. Então, a gente observa muito essa mudança nesse aspecto de trabalho, do que é o trabalho e como o trabalho afeta na vida dos cidadãos, como o trabalho afeta na vida dos cidadãos, como o trabalho afeta na vida dos cidadãos nesse período, nessa época. Eu peço perdão, acho que não é do fim do século XIX, não. É no fim do século XX, mais ou menos. No período do século XX. Bom, aí a gente vai entrar na parte de revoluções industriais. A gente estava falando só dos pensadores, da ideia deles de trabalho. Então vamos entrar um pouquinho mais na Revolução Industrial. Revolução Industrial é muito auto-intuitivo, né? Uma revolução que a indústria acabou se mecanizando mais, trouxeram muito das máquinas a vapor, como por exemplo os trens a vapores, eles também vai modernizar muito a questão da máquina de fiar, por exemplo, tanto que a Inglaterra, que foi onde aconteceu a Revolução Industrial, além da parte dos trens, de toda a mecanização que teve disso, também desenvolveu muito no setor têxtil. Revolução é uma revolução tecnológica, digamos assim, que teve. Ele vai passar a introduzir e incentivar o uso de máquinas, e depois que ele vê que dá certo, ele coloca uma escala muito grande, muito avassaladora. Daí assim se desenrola a Revolução Industrial, girando em torno das máquinas e como as máquinas facilitaram a vida do ser humano, mas acabaram com a qualidade de vida no sentido dos trabalhadores. A primeira a gente vai ter o uso do carvão, que vai dar o vapor e a mecanização das máquinas. A gente vê a parte da urbanização e do proletariado. A gente depois vai ter a segunda revolução industrial, que vai trazer como pontos principais a eletricidade,
o petróleo, o Fordismo, e ele traz o ponto de produção em massa, sabe? Aquele de produzir, vamos produzir, estourar de produzir. A gente tem que tomar muito cuidado porque trazendo para os dias atuais. Porque hoje em dia não é mais viável fazer isso de produzir. Porque acontece igual aconteceu em 29 na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O pessoal produziu demais e não tinha gente para comprar. Então, tipo assim, foi material que foi jogado no lixo, digamos assim, mas que teve um custo de produção. Ou seja, a empresa precisava vender para pagar esse custo de produção e para entrar dinheiro no bolso dela, só que não tinha quem comprasse, porque não era mais necessário, o pessoal não estava com necessidade de comprar aquele tipo de produto. A terceira revolução industrial é a revolução tecnológica, robótica e de automação. A gente vê que teve bastante desemprego estrutural e teve muita flexibilidade e inovação nas formas de trabalho. Desculpa, vontade de espirrar. A quarta revolução industrial, a gente vê a inteligência artificial. Como a inteligência artificial entrou muito na nossa realidade, e a gente vê também flexibilidade de trabalho, mas no sentido de uberização é a palavra que apareceu. Uberização, quando eu tava procurando pra saber. Também na apostila também, obviamente, mas quando eu tava procurando uberização, que basicamente é como os sites, como a internet, como o trabalho com aplicativos, ele acabou dando esse boom, essa nova oportunidade, essa nova forma de visão, mas como ao mesmo tempo acabou meio que dificultando, porque você não tem direito e eu não diria que é controlado por algoritmos, mas que assim, a partir do momento que uma pessoa ele traz o desemprego estrutural, por exemplo. Pensamos num advogado que fez uma faculdade de advocacia ou um engenheiro que fez uma faculdade de engenharia, mas não conseguiu achar emprego na área que ele é especializado para atuar. Ele precisa arrumar dinheiro de algum jeito. A gente vê que também tem muito da questão de desemprego estrutural pela economia, mas também a economia do país, mas também muito pela, vamos dizer assim, aplicabilidade dos empregos, sabe? Tipo, as pessoas não que não sabem aplicar o que elas estudaram, mas a demanda tá menor e o pessoal que se estuda, que se propõe exposto, não que é incapacitado, mas que muitas vezes a empresa pede muito e não que a pessoa não tá disposta, mas é complicado. A gente tá numa fase que tá com um desemprego estrutural enorme e essas pessoas especializadas acabam não arrumando serviço na área de trabalho e elas têm que recorrer para outras formas para conseguir ganhar dinheiro. Seja na questão dos Ubers, ou seja na questão de motoboy, entrega, qualquer coisa do tipo, que vai trazer para ele mais autonomia para conseguir ganhar dinheiro, porque ele tem que pagar a conta. Então a gente tem a parte da uberização, porém é muito ruim porque a pessoa não tem direito. Se a pessoa ficar doente, se a pessoa acontecer qualquer acidente, não, a empresa não vai pagar para ela uma remuneração de 13º, não vai pagar todo dia se ela estiver com atestado, se ela estiver com algum tipo de lesão no corpo, se acontecer algum tipo de acidente, a empresa não vai indenizar ela, porque não tem esse suporte de empresa. Então, esse que é um lado muito ruim da quarta revolução industrial. Bom, mudanças no mercado de trabalho. A gente coloca aqui desemprego estrutural. Eu tinha falado, né, da parte de que não faltava especialização. Peço desculpas que eu tava pensando, fugiu a palavra da cabeça. Mas, em resumo, a gente tem as novas tecnologias. As tecnologias, muitas delas estão não substituindo, mas tomando lugares de determinados seres humanos. Algo que eu precisaria, por exemplo, de 5 pessoas para fazer, com uma inteligência artificial, eu só precisaria de uma pessoa para controlar aquilo, entendeu? Então, tipo assim, ele tá causando muito desemprego estrutural por isso, porque é muito mais rentável você gastar uma vez um dinheiro numa máquina, ou então ter uma manutenção muito menor de uma máquina, do que ter que pagar trabalhador todo mês que fica doente, que às vezes falta, que às vezes se acidenta, que você tem que pagar 13º, e uma máquina que você só tem que ter o gasto na compra dela e da manutenção. E você precisaria só de uma pessoa, dependendo da máquina ainda, tem máquina que não precisa nem disso, que é muito bem programada. Você precisa de uma pessoa para arrumar, entendeu? Pra conseguir mexer nela. Bom, a gente consegue ver que por causa desse desemprego estrutural,
aumentou muito a taxa de pessoas sem registro em carteira, assim, não necessariamente sem trabalho CLT, mas eu digo que as pessoas tiveram que arrumar novas formas de ganhar dinheiro, através de bicos, por exemplo, através de Uber, através de entrega de moto, através de fazer unha, através de fazer cílios, através de várias coisas que as pessoas tiveram que não que inovar, mas tiveram que buscar alternativas melhores para conseguir colocar dinheiro na mesa, conseguir colocar comida na mesa. A gente observa também que hoje em dia a sociedade ela vai pedir não somente que você saiba fazer uma faculdade de advocacia, ele vai pedir que você saiba fazer uma faculdade de advocacia, que você tenha competência, por exemplo, para uso de tecnologias na área que você for trabalhar, é um diferencial, que você saiba uma língua, principalmente inglês, que você saiba lidar principalmente com a gestão socioemocional, principalmente se você trabalhar em grupo, que você saiba isso é mais essencial para a empresa ainda. Então a gente observa que hoje em dia, quando você vai se contratar, tirando essa parte de, por exemplo, a tecnologia estar tomando o lugar do ser humano, estar tomando, a gente vê que hoje em dia as empresas cobram muito mais disso também, da questão socioemocional. Porque não é compensatório, não é. A empresa não vai ter um retorno legal se o funcionário que ela mantém não consegue ter uma comunicação legal, não consegue lidar legal com as pessoas. Você vai falar alguma coisa pra ele, ele explode. Então, tipo assim, é muito melhor uma pessoa que você consiga sentar, conversar, consiga administrar as emoções dela, consiga falar com você, consiga ter a criatividade, do que alguém que na primeira patada que você vai dar, na primeira correção que você vai dar, esteja certo, a pessoa vai fazer boom. Então, hoje as pessoas procuram funcionários com inteligência emocional justamente por isso, justamente para ficar mais fácil de lidar, justamente para tudo ficar mais fácil. Bom, e a gente vê hoje em dia aqui também que a parte de contratação depende muito da questão da adaptabilidade do trabalhador. E realmente, o trabalhador, ele, uma função que ele estudou para ser, ele vai precisar fazer 1000 e enrolar muito mais. As empresas hoje já não buscam contratar muitas pessoas, buscam colocar mais tecnologia, né? Então, as poucas pessoas que elas buscam, é bom que essa pessoa saiba mexer e fazer com várias coisas, entendeu? Saiba dar esse respaldo de versatilidade e de adaptação para a empresa. Bom, basicamente, o que a gente tem no capítulo é que ele vai ajudar bastante a entender como que o trabalho muda a vida social, como o social tem impacto na vida do trabalho. Ele vai falar como o trabalho... Desculpa. Ele vai falar como o trabalho mudou, evoluiu junto com a sociedade, como isso foi benéfico, como isso foi maléfico para a vida do ser humano, do trabalhador. Ele vai falar que também que quando você pega do começo da apostila até o final, ele vai falar que o trabalho antes era visto não como inferioridade, mas tinha uma impressão de inferioridade, e que hoje é visto como ponto central do capitalismo. Ele vai falar também que hoje o trabalho é muito precarizado, como eu já citei anteriormente, e que ele pede constante adaptação, constante escolarização, não constante interesse também, mas pede que nós, médios mortais trabalhadores, estejamos sempre nos adaptando para conseguir suprir as demandas do mercado de trabalho. Porque o desemprego estrutural já está vindo pelas novas tecnologias ou então pela falta de adaptação do trabalhador ao meio de trabalho, mercado de trabalho. É isso. Tô só dando uma olhadinha pra ver se tem mais alguma coisa hiper mega importante pra gente trazer e ressaltar aqui. Mas basicamente é isso. Ele fala que o trabalho se transforma e que a gente precisa se transformar junto com ele. É isso. Beijão.